Ao longo de 4 filmes, a saga Harry Potter nos apresentou personagens, o universo bruxo e as criaturas que coabitam. O funcionamento de Hogwarts e, claro, o nêmesis de toda a jornada, que no 4º capítulo teve seu retorno triunfal após a armadilha que levou à morte de Cedric Godric. E é o primeiro grande embate entre Harry e Voldemort, agora com seus poderes e forma corpórea recuperados. Inclusive, esses dois eventos que encerram a trama de O Cálice de Fogo preparam o espectador para os tempos sombrios que estão por vir para Harry e seus aliados, pois Voldemort está convocando antigos e novos seguidores, usando seu poder e influência para acobertar seus atos entre as autoridades do mundo da magia e buscando mais poder para, enfim, destruir os dois únicos empecilhos em sua jornada, Alvo Dumbledore e o próprio Harry Potter. Graças a isso, os próximos filmes enfim iriam focar no embate entre o herói e o antagonista, que nos anteriores era apenas um dilema pessoal para Harry, mas que agora traz um presságio de guerra e morte para todos, sejam eles bruxos ou trouxas. Ao mesmo tempo, Harry ainda teria que passar pelos anos escolares restantes e os desafios da fase da adolescência, como o primeiro amor, seus laços de amizade e as obrigações com os estudos. Com todo esse material a ser trabalhado, os livros posteriores, A Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, se mostraram obras mais densas, complexas e até mesmo trágicas, principalmente em seu 7º e derradeiro volume. Devido a isso, os filmes teriam um desafio natural de adaptar tamanho conteúdo em obras cinematográficas, de pouco mais de 2 horas. Inclusive, para a adaptação de A Ordem da Fênix, houveram 2 baixas. O roteirista Steve Kloves, que não participou dos roteiros, voltando apenas no 6º filme, e o diretor Mike Newell, que, assim como seu antecessor, optou por fazer apenas um filme. Para o roteiro, foi escolhido o roteirista Michael Goldenberg, que teve um enorme desafio em suas mãos ao condensar o maior livro da saga, com 700 a 800 páginas, a depender da versão, para um filme de 2 horas e 18 minutos. Quanto à direção, ela ficou a cargo de David Yates, escolhido devido à sua experiência com thrillers com temáticas políticas, algo que viria a se encaixar nas tramas mais sérias dos próximos filmes. Como de costume, também tivemos adições no elenco, como Helena Bonham Carter como a sádica Bellatrix Lestrange e Imelda Staunton como a detestável Dolores Umbridge. Contando com o restante do elenco remanescente e a mesma equipe de produção, Harry Potter e a Ordem da Fênix chegou aos cinemas em julho de 2007. Na trama, Harry e seu primo Duda são emboscados por um grupo de dementadores, obrigando o garoto a usar a magia no mundo trouxa para protegê-los. Devido a isso, Harry recebe uma carta anunciando sua expulsão de Hogwarts, mas o garoto é levado de volta pelos membros da Ordem da Fênix, um grupo de aliados de Dumbledore, para combater o retorno de Voldemort. Harry então é levado a julgamento sobre seus atos, mas Dumbledore intervém a seu favor e consegue inocentá-lo. Retornando para Hogwarts, Harry começa a ter visões com o Lord Voldemort, que parece estar usando uma conexão entre ambos para atormentar o garoto. Além disso, Harry ainda precisa lidar com a chegada de Dolores Umbridge, a nova professora de defesa das artes das trevas, e que passa a controlar Hogwarts a punhos de ferro, sob a autorização do Ministério da Magia. Temendo que os alunos estejam indefesos diante de um ataque de Voldemort, Harry, Rony e Hermione organizam seu próprio grupo secreto para aprenderem a se defender, chamado a Armada de Dumbledore. Porém, quando as visões de Harry colocam seus entes queridos em perigo, em especial seu padrinho, Sirius Black, o garoto reúne seus amigos para o confronto direto entre o Lorde das Trevas e seus comensais da morte. Em virtude da sua duração, a adaptação de A Ordem da Fênix corta inúmeros elementos da obra original, como os momentos de quadribol, a aparição da jornalista Rita Skeeter e mais detalhes sobre a profecia, que também envolveriam o personagem Neville Longbottom. O filme acaba apressando momentos importantes, como os treinamentos da Armada de Dumbledore, e não consegue desenvolver devidamente o relacionamento entre Harry e Cho Chang, que surge com a mesma rapidez que é encerrado. Felizmente, o filme consegue compensar as falhas de roteiro com cenas de ação inventivas, destacando o clímax no Ministério da Magia. Diferente dos duelos cadenciados de A Câmara Secreta e O Cálice de Fogo, agora embates entre varinhas são bem mais dinâmicos, intensos e coreografados, fatores esses que incumbiram no grande duelo entre Voldemort e Dumbledore. Embora esse embate pudesse ser mais longo e fazer maior uso das habilidades de 2 dos maiores bruxos que já existiram, ela consegue retratar a perícia de ambos e rende momentos visualmente satisfatórios. Entre prós e contras, a Ordem da Fênix conseguiu um retorno financeiro positivo, arrecadando 942 milhões de dólares em bilheteria,
No entanto, os fãs e a crítica ficaram divididos sobre a qualidade geral da obra, ainda que o saldo final tenha sido positivo. Essa opinião dividida seria ainda maior com o próximo filme, Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Considerado por muitos como o melhor livro de toda a saga, o sexto episódio apresentou diversos elementos fundamentais da saga como um todo. A verdadeira história sobre Tom Riddle / Voldemort, o relacionamento entre Harry e Gina Weasley e a trágica morte de Alvo Dumbledore pelas mãos de Severo Snape. Além disso, a obra soube aproveitar elementos vindos do segundo livro para serem usados no capítulo final, como as Horcruxes, o Diário de Tom Riddle e a espada de Godric Grifinória, e a própria Câmara Secreta. Curiosamente, o sexto livro também é um dos menores, mas isso não o impediu de condensar de maneira eficiente todos os pontos da trama envolvidos, o que o tornou um dos favoritos entre os fãs. Em face disso, se esperava que o trabalho do roteirista, com Steve Kloves retornando ao posto, seria facilitado, já que ele poderia selecionar melhor os momentos da história que poderiam ser mantidos ou retirados, focando no que mais importava para o desenvolvimento da trama. No entanto, ainda que tenha sido um filme mais aclamado pela crítica do que o seu antecessor, O Enigma do Príncipe foi a adaptação que mais dividiu os fãs, em virtude de ausências importantes e modificações bastante questionáveis do roteiro e da direção. Na trama, o mundo agora sabe que Lord Voldemort está de volta e Harry é tido como escolhido, aquele que irá derrotar o Lorde das Trevas de uma vez por todas. Enquanto a Ordem da Fênix decide seus próximos passos após a perda de Sirius Black, Harry precisa passar pelo seu penúltimo ano em Hogwarts, agora como capitão do time de quadribol. Além disso, Dumbledore incumbe ao garoto a missão de encontrar a verdade sobre a relação de Tom Riddle com o novo professor, Horácio Slughorn, que pode ser a chave para descobrir como derrotar Voldemort definitivamente. E no meio de tudo isso, Harry precisa lidar com seus reais sentimentos por Gina, um intrigante mistério sobre o príncipe mestiço e as maquinações dos servos de Voldemort, que querem usar Draco Malfoy para atacar em Hogwarts de dentro para fora. Além das bem-vindas adições ao elenco, como Jim Broadbent e Ellen McRoy, o filme novamente levou o lado estético da saga adiante com um belíssimo trabalho de cinematografia de Bruno Del Bonel, que explorou diversas tonalidades de cores em cenários mais sombrios, além de usos certeiros de enquadramentos e luzes, principalmente na tensa cena da caverna. O elenco segue excelente e muito à vontade em seus papéis, incluindo participações mais proeminentes de Tom Felton como Draco e Bonnie Wright como Gina. Infelizmente, o roteiro carece do mesmo cuidado e acaba por negar ao fã a possibilidade de presenciar momentos únicos retratados no livro, como toda a história pregressa de Tom Riddle e o velório de Dumbledore. Além disso, mesmo os pontos importantes da trama que estão presentes acabam sendo prejudicados pelos diálogos e pela falta de sensibilidade da direção em cenas mais emotivas, como é o caso do relacionamento entre Harry e Gina. Ao longo dos filmes, o sentimento entre ambos sempre veio por parte da garota, que sempre foi uma personagem secundária, ganhando o mínimo de relevância apenas no quinto filme. Mesmo assim, o filme tenta nos convencer em uma única cena que Harry se apaixonou por Gina, mesmo sem grandes motivos para isso. Para piorar, ainda que os atores entreguem boas performances, não há química entre eles, tornando as cenas mornas, para não dizer decepcionantes. Felizmente, o terço final da obra ganha intensidade quando, enfim, Harry e Dumbledore conseguem obter a memória de Slughorn, revelando sobre a existência das Horcruxes, artefatos mágicos que conseguem manter a pessoa viva ao repartir a sua arma em várias partes. Tom Riddle, em sua juventude, havia procurado o professor Slughorn para saber mais sobre elas e, assim, obter a vida eterna. Uma delas foi o seu diário e o outro o anel que Dumbledore destruiu a muito custo. A terceira é um colar escondido em uma caverna, e Harry e seu mestre chegam ao local, onde precisam enfrentar um desafio que colocará a vida de ambos em risco. Apesar de conseguirem o colar e retornarem para Hogwarts, Dumbledore está enfraquecendo e os Comensais da Morte conseguem entrar na escola com a ajuda de Draco, que se viu forçado a não só permitir suas entradas, como ainda foi incumbido de assassinar Dumbledore. O garoto não consegue cumprir a sua missão e, nesse momento, os Comensais surgem, e Snape aparece em seguida. Diante das súplicas de Dumbledore, Snape apenas lança a maldição Avada Kedavra, matando o grande mestre de Hogwarts. Harry, que estava escondido e sem poder fazer nada, não acredita no que vê e parte em busca de Snape, o atacando a esmo, mas sem chance de vitória. Snape ainda revela que ele é o príncipe mestiço e vai embora com Draco e os outros Comensais.
Harry então retorna ao local em que o corpo de Dumbledore jace sem vida. Todos os alunos e professores prestam suas homenagens ao grande mestre. Harry, ciente de sua missão em destruir as Horcruxes e eliminar Voldemort de uma vez por todas, promete não voltar a Hogwarts para o próximo ano, contando com a ajuda de Ron e Hermione em sua jornada. Apesar de problemas de roteiro na direção e de decisões criativas, O Enigma do Príncipe foi outro grande sucesso da saga, arrecadando 934,5 milhões de dólares em bilheteria, e preparando terreno para a grande conclusão que, para a surpresa de muitos, foi dividida em duas partes. A ideia não foi recebida com bons olhos pelo produtor David Heyman, porém, diante da complexidade do sétimo livro, acabou concordando com a opção. Curiosamente, a escolha por dividir a adaptação do livro em duas partes veio a se tornar tendência em adaptações posteriores, como a saga Crepúsculo, a saga Divergente e, mais recentemente, no sucesso Duna. Dessa forma, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 chegou aos cinemas em 2010, com a segunda parte vindo no ano seguinte e ambos os filmes sendo filmados simultaneamente. Na trama, Harry é resgatado pelos membros remanescentes da Ordem da Fênix, com todos usando a poção Polissuco para se passarem pelo garoto e, assim, protegê-lo do ataque dos Comensais da Morte. Após uma perseguição intensa, Harry consegue escapar, mas não sem trágicas perdas, como o professor do Tonto Moody e a sua fiel coruja, Edwards. Ao chegarem em segurança, todos decidem comemorar o casamento de Guy e Fleur na casa dos Weasley, até serem atacados por comensais, com Harry, Ron e Hermione tendo que fugir às pressas. Sem poder confiar em ninguém, o trio parte em busca das Horcruxes restantes, incluindo o colar verdadeiro de Voldemort, que está no poder de ninguém menos que Dolores Umbridge. Entre muitos contratempos, o trio consegue pegar a Horcrux, mas não fazem ideia de como destruí-la, já que Dumbledore não revelou esse segredo antes de sua morte, deixando como testamento apenas o Desiluminador para Rony, os contos de Beedle, o Bardo para Hermione e o Pomo de Ouro para Harry, além da espada de Godric Hollow. Além da espada de Godric Grifinória, embora essa não pertencesse a Dumbledore, e por isso não poderia ser entregue ao garoto. Em meio à incerteza e ao poder corrupto do colar, o trio precisa encontrar uma maneira de destruí-lo, e ainda lidar com os comensais e mercenários em busca de seus paradeiros. Ainda que a parte 1 tenha o formato de um prequel, e por isso seja um filme sem encerramento, ele acabou se tornando um dos capítulos mais subestimados de toda a saga. Além de conter cenas de ação excelentes, com a perseguição inicial e momentos genuinamente tensos, como a cena em que Rony é ferido ao desaparatar, o filme se mostra um road movie muito eficiente, onde os personagens estão totalmente desprotegidos, inseguros e incertos sobre a sua missão, enquanto o mal de Voldemort se espalha por todo o mundo bruxo. Ademais, o roteiro ainda cria dilemas entre o próprio grupo, os fazendo duvidar de sua missão e lealdade, com um momento de maior destaque sendo a revolta de Ron, tomado pelo medo e raiva de seus companheiros e pela corrupção da Horcrux. E para coroar o filme, ainda tivemos um clímax intenso nos esconderijos dos Comensais da Morte, que ainda envolve uma participação divertida, inesperada e, ao final, muito trágica de Dobby, que se despede do público e deixa um gancho para a parte 2, com Voldemort obtendo a Varinha das Varinhas, uma das Relíquias da Morte que pertence a Dumbledore. Apesar de todas essas virtudes, somadas à trilha sonora soturna de Alexandre Desplat e uma parte técnica irrepreensível, a parte 1 das Relíquias da Morte teve a recepção mais mista da franquia pelos críticos, que o consideraram como um mero prelúdio para a parte final. Porém, esse é na realidade o filme mais emocionante, carregado e satisfatório da franquia, além de nos apresentar uma das cenas mais esteticamente distintas da saga, onde vemos uma bela animação narrando o conto dos três irmãos e a história das Relíquias da Morte. Mesmo assim, o filme arrecadou 977 milhões de dólares, deixando o gancho perfeito para sua conclusão, vinda no ano seguinte. E falando nela, se a parte 1 era um prelúdio, a parte 2 era praticamente um clímax estendido, fechando todas as pontas soltas e mostrando a tão aguardada Batalha de Hogwarts, e o confronto final entre Harry e Voldemort. Na trama, Harry, Ron e Hermione vão em busca das demais Horcruxes, com uma delas escondida no cofre de Bellatrix no banco Gringotts, enquanto a outra está guardada em Hogwarts. Com a ajuda de Belfort, irmão de Dumbledore, o trio retorna a Hogwarts para confrontar Snape e criar uma resistência ao ataque iminente de Voldemort. Porém,
O Lorde das Trevas, mesmo estando com a varinha mais poderosa, não consegue usá-la com sua força máxima. E sabendo que Harry está no castelo, buscando mais Horcrux, ameaça matar todos se o garoto não se entregar. Graças a uma visão partilhada com Voldemort e a última memória deixada por Snape após ser morto por seu mestre, Harry descobre que Nagini, a cobra de Voldemort, também é um Horcrux, e a última seria ele mesmo, criada acidentalmente no dia que o Lorde das Trevas tentou matá-lo, ainda bebê. Harry então se entrega voluntariamente ao Lorde das Trevas para salvar seus amigos, e é atingido pela maldição da morte disparada por seu arqui-inimigo. Porém, o feitiço apenas mata a Horcrux que estava dentro dele, e Harry retorna ao campo de batalha para destruir as últimas partes da alma de Voldemort e derrotá-lo de uma vez por todas. Embora seja possivelmente o filme mais movimentado, intenso e sombrio de toda a franquia, a parte 2 acaba sofrendo um fenômeno oposto ao que aconteceu na conclusão da Saga do Anel com o Retorno do Rei. Enquanto esse filme foi criticado pelo excesso de finais, aqui tivemos um encerramento excessivamente econômico, soturno, e que apesar do final fiel ao livro, não entrega ao seu público o fanservice merecido após 10 anos de espera. Mesmo assim, o filme se tornou um dos mais bem avaliados de toda a franquia, com notas quase perfeitas em agregadores de notas como o Rotten Tomatoes e o Metacritic, ganhando inúmeros prêmios e atingindo a maior bilheteria da saga, com a invejável marca de $1 bilhão. Com o círculo enfim fechado, a saga Harry Potter entrou merecidamente para a lista de mídias de maior sucesso de todos os tempos, e seus filmes, apesar de irregulares em tom, estilo ou mesmo qualidade, apresentam um virtuosismo técnico e um cuidado nos detalhes que merecem ser enaltecidos. Foi sem dúvida uma conquista para seus realizadores, e que seria difícil de se igualar, mesmo para sua atual série derivada, Animais Fantásticos. Muito se especula sobre continuações, como a adaptação da peça/livro A Criança Amaldiçoada, ou mesmo reboots com um novo elenco, mas por tudo que já se propôs e entregou, o mais correto é deixar a franquia em paz. A história do menino que sobreviveu pode ter sido fechada nos cinemas, mas o incrível universo criado por J.K. Rowling e adaptado para a telona continuará vivo. E para aqueles que tiveram a oportunidade de crescer junto com Harry, Rony e Hermione ao longo de 10 anos e 8 filmes, essa foi certamente uma jornada memorável.